ascensão, que é uma subida, vai defrontar com um choque de retorno, porque o seu tônus se destaca. Aquele que ainda está enlamado pela vício passional, ele fica no meio da confusão e consegue distrair uma perseguição em massa, mesmo que tenha espírito ali juntinho lá num processo obsessivo. E nesse caso passional tem pela conexão que existe, que entra na lei do destino que nos rege. Porém, quando há uma modificação do padrão vibratório para operar com Cristo, isso leva a uma modificação vibratorial da perispírito, do qual emerge a vontade firme no bem, que desperta a atenção da súvia de espírito sofredor, que impinge um espreito, uma perseguição em torno desse servidor. E é curioso porque na época que a codificação estava sendo feita, Kardec vai dizer na Revista Espírita de 1868, no tópico Perseguições, como que eram feitas afirmativas a esmo desde 1864, referente ao Espiritismo, onde era jogada de gládio que era algo que ia me manchar, que precisaria me afastar. Romper com essa prática e chamava de complô infernal a doutrina espírita e a prática que ali já voava. Que inclusive tinha um manto para ofuscar, tampar a própria ambição. Isso sendo dito do Espiritismo. E era conclamado uma repetição, inclusive preconceituosa. E isso vai ser colocado por Kardec como uma excitação de uma paixão fanática, enferma, numa conjuntura em que o passado de guerra sanguinolenta religiosa ainda estava fervendo, até por ser uma experiência
recente, naquele momento de segunda parte do século XIX. E com isso percebia que onde um policial tinha dificuldade para apartar um conflito, para minorar aquela incidência ali, ao se fazer uma incitação desse teor, estava se adestrando e acendendo uma fogueira divisória e de eliminação. E diante disso, revivendo o ensinamento de Jesus, era a resposta de calma, circunspecção, moderação. Mansuetude. E Jesus ele vai dizer que aquilo que é santo é preciso ter cuidado para não dar ao cão, em Mateus 7,6. E não lançar, jogar a pedra diante do povo, ali na lavagem, para que não venha pisar nessa pedra com seu pé e voltando me despedace. Ou seja, esse manancial sublime do Cristo redimido, que ventilado naquela época, onde a voz do além trombava para o divisor de água batida ali, se imporia pela própria força da verdade que carregava. Está pegando um gancho com o Cacau de ontem, a prudência, a cautela para manejar uma arma poderosa que é a revelação espiritual, que quando encontra uma mão hábil o suficiente moralmente para dar uma diretiva, vai poder ter o seu fim, o objetivo precipuado. Mas se eu não tenho conhecimento de como essa arma funciona, se eu não tenho autoridade moral, pode ser uma arma invencível para tal objetivo.
moral, que desde aquela época provocou furor. E o receio que existia de retaliação, mas que não intimidava. Porque aquele que está aberto para seguir uma proposta dessa, ele não se deixa constranger pelo armamento do mal. Porque a prudência não teme a perversidade. E enquanto que na primeira hora cristã tinha queimadura, tortura, o circo de horror, ali já não tinha esse teatro óbvio, mas ocorria a martírio moral. Porque à medida que o espírito ele atua e assente sobre a matéria e desperta ao que vê, o holocausto ele passa a ser mais do espírito, que pode refletir no corpo, mas é algo que o espírito vive. Por isso eu posso estar relativamente bem no orgânico e o meu espírito está usando alguma alteração, alguma série, que cabe a mim vencer com o golpe da boa vontade, do bom esforço. Mas que vou captar esse tipo de interferência, e isso pode ser uma experiência de gasto energético para mim, de esforço e de vigilância, que vou ser chamada a ela. Reiterar. Por isso que Emmanuel vai dizer em Caminho, Verdade e Vida, no capítulo Dádivas Espirituais, sobre a prudência, o discernimento que precisa ter para não precipitar em revelar uma dádiva que eu receba, uma experiência, porque isso vai me beneficiar na pauta da minha busca, do meu querer, e com isso vou colocar a serviço do que me cerca, mas preciso ter cuidado para não baratear o que foi emprestado para mim a título precário, entregando isso a desconhecimento, a incompreensão vil, criminosa. Porque a conquista moral, ela é uma realização, ela é uma obra
intransferível, sui generis, como a minha digital. E quando alguém precisa viver uma situação de expiação, que seja duro, eu posso até querer viver isso tudo, mas eu não posso fazer isso. Querer sim é permitido, mas é defeso para mim essa ação. Porque o que cada qual precisa viver é intransferível, é digital dele. E da mesma forma, no que é bom, tanto naquilo que é uma expiação, uma prova, como aquilo que é uma conquista inelével, um avanço, um apuramento psíquico, um aperfeiçoamento moral. Visto que cada reclama certa cota de revelação, conhecimento. E Jesus, quando conduziu João, Pedro e Tiago à esplêndida revelação do Tabor, no monte, onde havia se transfigurado sob a visão dos companheiros, ali em que Jesus estava acompanhado de preposto emissário da realidade de plano superior, ele vai pedir solícito: não conte o que aconteceu aqui, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Se levante dos mortos. Então não é algo que orientou para omitir, cair numa mentira, desfalador, mas para que se mantivesse a verdade guardadinha com uma carta na mão para o momento propício. Em Libertação, André Luiz vai dizer, no capítulo 1, Perseguidores Invisíveis, de um local onde estavam celebrando uma missa, e que mesmo eles tendo visto 3 emissários fortemente luzentes ali no altar, percebia que saía emanação da senda de um sacerdote que estava mais preocupado com a discussão que ele ia fazer depois, e de quem estava ali naquela plateia, naquele grupo, os desencarnados que acompanhavam em multiformação, numa teia obsessiva, quem estava ali assistindo. E aí explica a dificuldade para a recepção da graça que acontecia devido a essa questão do peso ósseo, acomodação da mente enfermiça, doente. E como que essa súcia de perseguidor ali naquele ambiente interferiu no que acontecia ali, onde essa assembleia desencarnada era em torno de 5 vezes maior do que encarnado que estava ali.
naquela celebração. É como se misturasse uma água límpida, cristalina, com um azeite do lado e tudo. Então, como não revelou que eu acredito naquilo, mas ainda não tenho o amadurecimento da minha diretriz, ocorria mesmo assim, até porque se considerar estava primitiva, adorava a Deus na raio, na voz do trovão, no eclode da tempestade. Por isso havia ali preposto Cristo que auxiliava, mesmo pela deplorável condição que acontecia em torno. Houve uma magnetização da água, de princípio refazente, e vai dizer de uma senhora que ela estava circunspecta, desejosa de receber e recolher daquele benefício, mas que teve uma interferência para anestesiar o seu propósito e acabou interferindo na quanto ela pôde assimilar de bênção. Teve uma moça que conseguiu, de fato, recolher essa pétala de luz que foi lançada ali, porque estava igualmente preparada para isso. Devido a me transformar num canal passivo de uma capacidade, uma inteligência rebelada, que busca a imprudência, a ignorância da maioria da massa. Como é no atrito da luta e do caminho que desenvolve recursos, preciso fermentar minha ambientação no desbrave do mérito, para ter um retorno. Daí que, além de enobrecer meu sentimento, trabalhar um espontâneo equilíbrio de emoção, um sentimento melhorado, procurar elevar meu padrão de serviço, de doação, de gentileza, de boa vontade, preciso duelar, combater a interferência dispersiva, transtornante, perturbadora, que vem do desencarnado, que tenta amainar, arrefecer o meu fervor, o meu bom querer. E essa voz do povo que rajava em tornar
formava esse caldo cintilante ali, que descia do abóbora, a nave radiosa, esplêndida, onde a hoste se tornava flor de farinha, calculada de manhoso esplendor oscilado, que mostra que a questão é o preparo que eu faço pelo meu hábito, me abster aquele desejo, porque senão, mesmo que haja boa vontade do Cristo de me auxiliar, eu, antes de receber a bênção, vou repelir ela. Haja visto que isso passa pela afinidade e aquilo que capta, porque é uma poderosa antena. E pelo meu pensamento, que insiste, que persiste numa direção, eu atraio o que desejo, quem deseja. Que é uma evocação. Porque uma mentalização positiva é uma boa evocação. Se eu não treino para ter essa persistência numa direção, eu fico oscilando, como um exame do coração, onde se faz uma medição e é feita aquela oscilação em riscos. Que faz a aferição do batimento do coração, da oxigenação e da flutuação disso. Se eu não me esforço para, na linha do mérito, na competência moral, adaptar, disciplinar a um padrão superior de pensamento, de conduta, de desejo, eu acabo que entro nesse tipo de oscilação e isso redunda numa subcultura, num torpor grey que prejudica minha lucidez, tira minha capacidade de decidir e minha condição de, no atrito da marcha, em meio ao queima-roupa da luta, acender com a boa resolução. Por isso que, para nós outros que estamos nessa faina do espiritismo, onde a terceira revelação chegou a nós com essa cartinha, é preciso usar aquilo que é entregue como essa dádiva, essa pérola que Cristo se refere.
ela deve ser fortalecida e estimulada. E concreta, com ação própria, que me ajuda a evocar o dinheiro, a mentalizar o bem e a dar passo que me leva a criar um hábito salutar que facilita o meu próximo momento.